Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Vou estar trazendo hoje uma palavra da parte do Senhor, porque vem do seu livro sagrado, a Bíblia. Eu vou querer estar pedindo que os irmãos venham estar abrindo suas Bíblias em Números, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Amém, irmãos? Já está aberta aqui a minha Bíblia. Então, vou esperar que os irmãos abram para nos acompanhar. Amém. Vamos lá. Na minha Bíblia tem o título assim: As queixas dos israelitas, porque muitas Bíblias têm traduções diferentes, né? Mas nenhuma vem mudar nem alterar o que o Senhor quer nos falar. E para mim, as queixas dos israelitas se resume em murmuração. Vamos lá ler o versículo 1. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor viu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 3. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Versículo 5. Lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Versículo 7. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante ao de bidélio. Versículo 8 e último. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de um bolo amassado com azeite. Versículo 9, este é o último. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui, quando fala que o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor, o povo, eles estavam murmurando em alta voz, reclamando que eles estavam sempre acontecendo a mesma coisa com eles, todo dia a mesma coisa. E aquilo irritou o Senhor, fez a ira do Senhor se acender contra eles, porque Deus viu que eles eram um povo muito mal agradecido, um povo que não conseguia enxergar o além, não conseguia enxergar também o que ficou para trás, não conseguia enxergar da onde Deus tirou eles, o que eles eram antes e o que eles são hoje, o que eles tinham a ganhar ou a perder antes e o que eles têm a ganhar hoje. Se eles estavam ali na peleja, na corrida, na busca, eles tinham que ter certeza e convicção que eles iam ter uma bênção grande na frente. E quando eles estavam no Egito, eles só trabalhavam para o mesmo propósito, para os egípcios. E aqui não, eles estavam buscando, eles estavam correndo atrás de uma promessa de Deus, que era a terra prometida. E ali eles começaram a se cansar de correr atrás dessa promessa, porque eles não viam essa promessa chegar. Só que isso se chama falta de confiança em Deus. Se Deus prometeu, Ele iria dar. E no passado deles, quando eles estavam sendo cativos do Egito, eles não tinham promessa de bênçãos. Eles não tinham promessa de vida boa, de prosperar na vida, de melhoras de vida. Eles iam viver para sempre daquele jeito, sendo cativos do Egito, sendo prisioneiros, sendo escravos de Faraó.
Então eles estavam sendo mal agradecidos. E então, com aquelas grandes murmurações, o Senhor se irou e acendeu fogo. E um pouco desse fogo pegou numa extremidade do arraial, numa parte do arraial. Deus fez isso para eles perceberem que Deus não estava feliz com a atitude e a ação deles. Deus fez isso, jogou fogo e fez com que eles percebessem o fogo de Deus queimando a parte do arraial, para eles verem que contra Deus não se murmura, contra Deus não se blasfema, contra Deus a gente não pode fazer nada, porque Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Deus fez isso para eles perceberem que eles estavam sendo muito mal agradecidos. A bênção que o Senhor tinha guardado para eles. E na hora que eles viram a ira do Senhor em forma daquele fogo consumindo parte do arraial, eles pediram a Moisés, clamaram a Moisés, que Moisés orasse e falasse ao Senhor, porque Moisés era uma pessoa de Deus, era um homem de Deus e conseguia se comunicar com o Senhor. Então eles pediram, clamaram, Moisés, fala com o Senhor que tenha piedade de nós. Então Moisés falou ao Senhor. E como Moisés se achava graça aos olhos do Senhor, era um homem justo, Deus ouviu sua oração e o fogo se apagou, porque Deus se agradava de Moisés. E então a gente lê aqui, por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Taberá. Taberá significa incêndio. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas egípcias. Na minha Bíblia tem populacho. Outras Bíblias pode ter vulgo, pode ter estrangeiros. E sim, populacho significa mesmo estrangeiros. Então aqui quer dizer que não foi o povo de Israel que começou a reclamar das comidas. Vou ler aqui uma observaçãozinha para vocês. Onde fala aqui, e o populacho que estava no meio deles. Populacho quer dizer pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que estavam no Egito por ocasião das pragas e resolveram ir junto com o povo de Israel. Então essa observação me chama a atenção que esse povo não era israelita. Era um povo que, por conta das pragas que teve no Egito, se juntaram à população de Israel e aproveitaram e foram juntos com ele, em busca da terra prometida. Quando eles foram libertos por Deus através de Moisés, foram libertos do Egito e foram embora. Esse povo aproveitou e acompanhou a população de Israel, mas eles não eram israelitas. Eles apenas se juntaram aos israelitas e ali ficaram como uma população só. E então a gente vem perceber aqui que os israelitas estavam murmurando e Deus deixou cair fogo no arraial. Então eles clamaram a Moisés para pedir para que Deus parasse, e Deus parou o fogo. Então nesse momento os israelitas se acalmaram, mas aí vieram esses populachos, os estrangeiros que não faziam parte do povo de Israel. Eles estavam acompanhando o grupo de Israel por conta que fugiram juntos, com medo das pragas. Mas eles não eram israelitas, eles não eram povo de Deus, eles estavam aproveitando para escapar ali junto com eles. E a gente vem perceber aqui que é assim, tipo, uns inimigos, porque eles foram deixados ser usados também para atormentar os israelitas, porque os israelitas já tinham se acalmado das murmurações quando viu a ira de Deus. Aí vem de novo os estrangeiros e fala mais coisas que leva a acender de novo as murmurações de Israel, dos israelitas. Vamos continuar lendo. E o populacho, que quer dizer estrangeiros, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, tá vendo a observação aqui, ó? Quando os israelitas viram os estrangeiros reclamando por conta das comidas, sentindo falta das comidas dos egípcios, os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo. Então aqui quer dizer,
outra vez. Quer dizer que eles já tinham se acalmado, como eu acabei de falar, mas aí, quando escutaram as lamentações dos estrangeiros, outra vez vieram a murmurar e diziam: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos e as outras comidas que eu já li, né? Então aqui eles vêm estar tão ligados às reclamações dos estrangeiros, vêm aproveitar, né, e vamos dizer, pegar uma carona nas reclamações dos estrangeiros e voltam a murmurar, que eles acabam esquecendo que nada para eles ali no Egito era de graça. Eles vêm falar aqui, comíamos de graça no Egito. Não, nada para eles no Egito era de graça. Por quê? Porque eles eram aprisionados, eles eram presos, eles eram escravos de Faraó. Então nada para os escravos era de graça. Eu vou ler aqui uma pequena observação também aqui que eu fiz. De graça. Aqui percebemos que por conta dos israelitas já estarem libertos dos cativos do Egito, acabaram esquecendo que nada ali para eles saía de graça. Pois tudo que eles adquiriam, roupa, comida, bebida, calçado e mais, era um esforço dos seus trabalhos pesados. Eles eram escravos, escravos não têm direito a uma moeda. Os escravos se matam de trabalhar, trabalhos pesadíssimos, mas não ganham em dinheiro. Eles só vão ganhar algumas roupas, algumas comidas, algumas bebidas, e não é também nada de bom que Faraó usava, que seus servos usavam. Coisas mais ralas, coisas mais baixas, porque eles são escravos, e escravos naquela época não tinham direito a nada. Então, nessa observação aqui, eles não diz que comia peixe de graça. Não, eles não comiam de graça, eles comiam em troca de seus trabalhos pesados. Mas aqui eles vêm estar tão ligados à murmuração que eles vão esquecer do que eles passaram no Egito, de onde Deus tirou eles, de todo o sofrimento que Deus tirou eles vão esquecer. Continuando, 6. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Então, eles estavam enjoados do maná do céu, do maná todo dia. Então, por conta da sua não gratidão, eles começaram a murmurar e reclamar, dizendo que só tinha maná todos os dias, mas não viu a benevolência de Deus nessa parte. Porque aqui Deus estava assim, provendo o comer deles de graça. Eles não precisavam trabalhar pesado para adquirir o maná. E o maná que Deus mandava do céu já tinha tudo o que eles necessitavam. E eles não conseguiam enxergar a bondade de Deus. Isso tudo que estava acontecendo com eles. Versículo 7. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. Bidélio aqui é uma goma, resina. Então aqui esse bidélio serve só para comparar como era a aparência do coentro, a aparência do maná. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. Aqui o único trabalho que eles tinham era isso: colher, socavam nos pilões, moía e depois cozinhavam em panelas e faziam bolos. Era o único trabalho que eles tinham, porque ali no caminho para a terra prometida, eles não tinham que trabalhar de verdade, trabalhos pesados como eles trabalhavam no Egito. O único trabalho que eles tinham era esse, de colher o maná e preparar para eles comerem e continuar caminhando até chegar ao seu destino. Esse era o único trabalho que eles tinham. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então aqui também eles nem precisavam preparar a terra, arar a terra, esperar chover, plantar, esperar nascer, esperar o tempo de colher. Quando eles dormiam, Deus já providenciava tudo isso numa só noite. Quando eles acordavam, era só colher e preparar para comer. Olha a diferença do pequeno trabalho que eles iam ter para ter sua alimentação
da diferença do que eles tinham que fazer lá no Egito. Quando eles dizem que saudade dos peixes, pepinos, melões, alhos, silvestres, tudo isso era eles que tinham que adquirir com grande esforço. Peixe eles tinham que sair para longe para pescar e às vezes não pescavam bem, às vezes pescavam mal, pouco, muito, tanto faz, e ali ainda eram separados peixes bons para faraós, peixes mais ou menos para eles. Se eles queriam essas alhos silvestres, cebolas e outros tipos de alho, eles tinham que preparar a terra, aradar, plantar, esperar a chuva para nascer, esperar o tempo para crescer e colher, e tudo isso eles tinham que esperar, tinham que trabalhar, preparar e esperar. E aqui não, Deus já providenciava tudo na noite que eles dormiam. Quando eles acordavam, já estava tudo pronto, só para eles colher e preparar e comer. Amém. Então é isso, meus irmãos, a palavra que eu venho trazer para vocês hoje é essa: a murmuração do povo de Israel, que vem trazer para a gente hoje. É quase a mesma coisa. Hoje tem tantas pessoas que viviam na desgraça, viviam no lamaçal do pecado, vivia à beira da morte, vivia sem ânimo, com a alma abatida, e Deus tirou a pessoa daquele cativo, Deus tirou a pessoa daquele sofrimento, daquela vida ruim, aquela vida sem graça, sem ânimo, e colocou para viver para Ele, com seus benefícios, sua benignidade e seu amor. E mesmo assim a pessoa ainda murmura, a pessoa ainda reclama. Tem tantas maravilhas que Deus faz todos os dias pra gente, e a gente não enxerga, porque a gente somos sim mal agradecidos. A gente não consegue enxergar todas as maravilhas que Deus faz todos os dias em nossas vidas. Só em a gente acordar, abrir os olhos, ver o sol nascer, ver que a gente está ali de pé, a gente está ouvindo, a gente está vendo, a gente está falando, a gente está sentindo. Só isso já é uma grande bênção do Senhor, já é um grande presente de Deus. E a gente tem que agradecer todos os dias por isso. A gente somos mal agradecidos porque a gente sempre quer mais. A gente nunca consegue enxergar a bondade de Deus na nossa vida. A gente só consegue enxergar quando a gente está passando pelo deserto, pelo procedimento muito grande, um sofrimento muito grande. Aí a gente vê ali a bênção viva na nossa frente, quando Deus opera e tira a gente daquele sofrimento. Aí a gente consegue ver com nossos olhos ali. Aí a gente sim agradece a Deus. Mas quando tem coisas que Deus faz em nossas vidas que não é visto aos nossos olhos, mas a nossa alma e nosso coração sabe. E a gente não reconhece e a gente não sabe ser grato, mas se a gente abrir nossos olhos espirituais e pensar com nossa mente espiritual, a gente vai ver tanta coisa que Deus fez e faz na nossa vida, tanta coisa gratificante, tanta conversão que Deus já fez em nossa vida. Deus já tirou a gente de tantas coisas ruins. Deus já mudou tanto quadros na nossa vida e continua mudando, continua fazendo, continua operando na vida da gente através de pessoas, através de louvores, através de sua palavra, através de muitas coisas. Até um canto de um pássaro, quando a gente está pensativa no canto, a gente escuta aquele canto do pássaro. É bonito, é lindo e a gente fica admirado com as maravilhas de Deus. Isso já é uma coisa gratificante que a gente tem que estar agradecendo a Deus. Então eu venho deixar aqui para vocês o conselho de a gente murmurar menos e agradecer mais. Tem coisas que nem precisa a gente murmurar, nem precisa a gente questionar Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor para nossas vidas. Então vamos procurar enxergar o que Deus faz de bom através daquilo que está acontecendo com a gente. Porque por mais que você esteja passando por momentos ruins, por tribulações ou aflições, enxergue que você não está só. Ele pode permitir que você passe por aquilo, mas jamais Ele te deixa só. Porque Ele sempre tem um propósito em nossas vidas para mostrar que Ele está ali conosco, que a sua mão está nos segurando e que o deserto nos serve para nos fortificar, para nos preparar para uma bênção maior. Às vezes você está no deserto sem entender o porquê que você está passando por tudo aquilo, mas Deus está te preparando para algo grande, para uma bênção maior.
E às vezes você está passando por uma coisa ruim e você não entende, você se entristece, você quer desistir e não vê o agir de Deus naquela coisa ruim. Às vezes você acha que é uma coisa ruim, mas Deus está deixando você passar por aquilo para não permitir você passar por algo pior. Deus escolheu você passar por aquilo e não deixou você passar por coisa que poderia ser pior. Então tente olhar por esse lado, tente enxergar por esse lado, tente entender por esse lado, que Deus sempre está do nosso lado e sempre está ao nosso favor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, até a próxima.